Reverendíssimo Sr. Dom António Augusto, pedem-me que, naturalmente, comece por estas saudações. Excelentíssimo Sr. Diretor do Secretariado Nacional, Professor Fernando Moita, Diretor do Departamento de Educação Moral, Cordeiro, Professor Cordeiro, aos nossos António, Roura e Ernesto, também saúde com amizade, caros colegas, professores e irmãos na fé, aos meus companheiros de mesa, professor Jorge Bacelar Gouveia e professor Carlos Costa Gomes, a todos saúde com apreço e alegria, e principalmente com esperança que se faz palavra. Pediram-me que presidisse esta mesa, percebo. A etimologia de presidir remete para a ideia de se estar sentado à frente. Era preciso que eu me sentasse à frente, pois os gigantes, junto dos quais me sinto anão, ocultar-me-iam. Sinto-me verdadeiramente como anão aos ombros de gigantes. Expressão celebrizada por Isaac Newton, mas originariamente de Bernard Chartres, a cujo pensamento só podemos aceder através dos escritos de João Salisbury, ambos filósofos e teólogos do século XII. Presido, agora a etimologia não mais abandonará o sentido que pretende dar a esta palavra, a esta mesa com dois gigantes. Verdadeiramente, em cada uma das suas áreas, ambos são eminentes sábios, reconhecidamente dos melhores entre os melhores. Por isso, deixo expressa a minha gratidão ao SNEC por este feito de nos permitir privar momentaneamente com eles. O professor Jorge Bacelar Gouveia está certamente hoje entre o grupo restrito de maiores especialistas em direito de religião, tendo publicado imensa obra de referência, incontornável para quem pretenda discutir no contexto lusófono as relações entre Estado e religião. A sua voz, perante os tiques que pretendem leituras desviadas da Constituição que apoiem a dizer o que não diz, é e deve continuar a ser ouvida. Muito obrigado, professor Jorge Bacelar Gouveia. O professor Carlos Costa Gomes é o herdeiro maior do legado de nomes como os do professor Daniel Serrão, Jorge Pescaia, Walter Oswald, felizmente ainda vivo, Luís Archer, etc., etc., com quem a bioética chegou a Portugal, sendo, enquanto presidente do Centro de Estudos de Bioética, pilar fundamental da presença da bioética personalista e autenticamente humanista, sob a influência judaico-cristã, entre nós, quando já somos da bioética utilitarista e meramente dialética, parecem pretender ocupar todo o espaço. Muito obrigado, professor Carlos Costa Gomes. Fica por isso evidente porque é que é preciso que eu esteja na condição de presidente, agora evocando a etimologia. Traz-nos aqui uma referência comum, a MRC e o desafio da esperança e da profecia. Esperança, profecia. Pandora. Na definição destes dois conceitos, se estabelece também o papel da MRC e os reais desafios com que ela se depara. Vejamos porquê. Diz George Steiner, no seu ensaio A Ideia de Europa, que temos uma dupla ascendência, Atenas e Jerusalém, aludindo à nossa, de europeus, dupla origem grega e judaico-cristã. Vivemos no Ocidente entre estes dois polos, o grego e o judaico-cristão. Há pontos de convergência, mas muito de singularidade e unicidade. No tema da esperança, isto é particularmente visível. Os gregos tinham uma visão ambígua da esperança e mesmo equívoca. No mito de Pandora, conta-nos Hesíodo que Pandora, que fora dada por Zeus como esposa a Epimeteu, irmão de Prometeu, que advertira ao irmão que para nada aceitar de Zeus, ao chegar à terra, Pandora abriu um vaso onde se encontravam todos os males. Só ficou no fundo do vaso a esperança. Daqui nasceu muito provavelmente a ideia de que a esperança é a última a morrer. Mas queria advertir-vos para um detalhe que costuma escapar-nos ao abordarmos este mito grego. Nesse detalhe se evidencia a matriz grega. Pandora conserva a esperança no fundo do vaso, ao fechá-lo, mas repare-se que o vaso tinha todos os males. A esperança para os gregos estava entre eles. Para os gregos a esperança é algo ambíguo, talvez mesmo equívoco. Já ficaram à espera.
Cassandra, aliás, participa do mesmo sentimento grego em relação ao futuro. Os gregos têm medo do futuro, temem-no, e por isso precisam dos oráculos para tomarem qualquer decisão. O futuro é-lhes tão temível que até os que, como Cassandra, têm o poder de o ler, são amaldiçoados. Cassandra tinha o poder de ler o futuro, mas estava tomada pela maldição de ninguém nela acreditar. O futuro é equívoco para os gregos. E porquê? Na minha perspectiva, porque a esperança grega ainda não é verdadeiramente esperança. Ela é um movimento do presente para o futuro. É um movimento originado no sujeito que anseia muito, mas que não sabe nem pode saber se o que deseja é concretizável. O futuro é, por isso, assombroso e temível. A esperança grega ainda é uma utopia. Esse termo criado por Tomás Moro, no seu livro do nome longo, vou dispensar-me de o ler, são para aí 2 linhas, mas celebrizado como Utopia, que é o nome da Ínsula Utopia, e cujo protagonista é um português, Rafael Iteludeu. O movimento é do presente para um futuro incerto e ambíguo. Não temos nos gregos fonte para uma autêntica elpidologia. Em grego, elpis, elpidos, esperança. Curiosamente, para os gregos também não havia condições para autênticos profetas. Adivinhos, sim. Leitores dos oráculos, também. Mas não profetas. Teremos de esperar pelo judeu-cristianismo para superar estes limites, ainda hoje, porém, tão presentes. Os profetas são, na visão bíblica, não os que adivinham o futuro. Antes são os que, à luz de um futuro antecipado, falam em nome de Deus. É isso o profeta. Aquele que fala em nome de Deus. Lê, por isso, o presente sem medo, sem temor. Alimenta a esperança, não a mata. No cristianismo, o movimento, que é a esperança, faz-se em sentido contrário ao dos gregos. É o futuro que se antecipa no presente. Pannenberg, um teólogo protestante alemão, fala da condição proléptica da realidade. Nela, antecipa-se o futuro. E o futuro antecipou-se definitivamente no acontecimento crístico e na sua experiência da morte e ressurreição. Este é o fundamento da esperança. Ela não nasce do sujeito que pretende muito um futuro diferente, isso é utopia. Ela nasce da antecipação na história do sentido definitivo. Ela é um novo habitar do tempo, porque já antes este, e nós, foi habitado pelo Eterno. E se tivermos em conta que, como diz Timothy Radcliffe, o professor é embaixador da esperança, que alcance isto tem. Ser embaixador da esperança diz antes de mais que somos representantes de algo bom. Não somos embaixadores nostálgicos, ou sombrios, ou ainda noturnos. Somos-lo da esperança. Mas como embaixadores estamos em representação de algo que não é totalmente daqui. Fazemos habitar um lugar ainda não totalmente presente. Sim, porque quantos dos nossos alunos habitam mundos sombrios e de desesperança? Sermos embaixadores da esperança traz ao aqui uma luminosidade que está tantas vezes ausente e que carece da eficaz ação destes embaixadores. E tudo isto porque o mundo é habitado e criado por Deus, que é entendido não como o autor de um mundo geométrico, em que tudo está definitivamente estabelecido, à maneira de uma leitura kármica, imbuído do karma, da realidade, mas de um mundo marcado pela surpresa, pela originalidade do perdão, da misericórdia, da graça. Acho interessante tantas vezes falarmos de graça para nos referirmos à ação de Deus. Deus apresenta-se não só como amor, mas também como humor. Tem graça. Deus tem graça. Tem piada. A este propósito, antes de vos preparar para as 2 intervenções, porque estáis à espera, afinal, muito obrigado pela vossa paciência, não resisto a trazer-vos 2 imagens que evidenciam esta condição surpreendente com que o cristianismo olha para a realidade. Recolho ambas da arquitetura medieval. Digo-vos, vou dizer isso já a seguir. A primeira
é um capitel da Basílica de Vézelay, uma igreja edificada no século XI e dedicada em 1104. Retrata à esquerda um enforcado, que é à direita levado aos ombros. Na primeira vez em que vi esta imagem, comovi-me. Se não a conheceis, fazei como o Papa Francisco. Tirai uma cópia e pondo na vossa mesa, na mesa de estudo. Ela retrata Judas enforcado e a ser levado aos ombros por Jesus. Isto era impossível para o espírito grego. Ao espírito grego só podia pedir-se a lógica da vingança. O perdão era inadmissível. A lógica fatalista grega não deixava espaço para isto. E o tímpano da Catedral de Autun. A segunda imagem recolho-a do tímpano da Catedral de Autun, também na França. Igreja edificada no século XII, em estilo românico. Nesse tímpano retrata-se o juízo final, e claro, com as cenas que bem conhecemos. Mas o escultor do tímpano deixou um detalhe que não é um acidente. Expressa a convicção profunda da misericórdia com que, bem certo, somada à justiça, seremos julgados. O arcanjo Miguel aparece a falsificar a balança com que serão pesados os nossos bens e males. Deus tem mesmo graça. A visão cristã não é a de uma utopia. É de uma confiança nascida de um movimento e de um momento originário e fundador. A vida, o amor, a fidelidade vencem. E tal já aconteceu. E é antecipado na história, de forma proléptica. Ora, na nossa escola, estas duas matrizes, grega e por nós judaico-cristã, convivem. É que teme o futuro, desejando muito diferente, mas sem saber onde ir buscar motivos para o pensar de outro modo. E a esperança cristã, que não é ambígua, mas marcada por uma experiência fundante. Veja-se como estas duas matrizes criam dois modos de ser escola também diferentes. Numa, estamos em permanente discussão, e a discussão é fim em si mesma, sem perceber se há rumo. O rumo é o resultado, meramente heurístico e provisório, do que a maioria pretende e define, pois o futuro é sempre indefinido e incerto. Noutra matriz, há uma abertura comum ao futuro que se antecipa, abrindo-se a uma proposta. A disciplina da MRC afigura-se assim, como singular, porque não apenas problematiza, interroga, o que é importante, claro, supõe-se no que eu estou a dizer, mas também ousa formular uma proposta. Assim na escola, assim na relação com o Estado. E agora preparo para as intervenções. Como, e será possível à luz da Constituição, ser uma proposta com identidade perante um Estado que se entende como separado das identidades de matriz religiosa? E assim também, preparando para a intervenção do professor Carlos Costa Gomes, perante uma pluralidade e a pluralidade de matrizes bioéticas que emergem nesta sociedade de múltiplas culturas. A ambos deixo a pergunta comum. Há lugar para uma disciplina com identidade definida, mas que se afirma também como católica, isto é, universal e para todos? É possível e desejável? E se sim, em condições? Assim no plano do direito, professor Jorge Bacelar Gouveia, assim no plano bioético, professor Carlos Costa Gomes. Professor Jorge Bacelar Gouveia tem a palavra. Muito obrigado pela vossa paciência.